Murucupi, ela fica oficialmente a 90 metros, tá bom, da bacia de DRS1, não é isso? De lançamento de resíduos da Hidroalunorte, tudo bem? Eu falo oficialmente porque é muito contraditório isso, né? Porque quando você fala de nascente de um rio, você dificilmente está falando de um único ponto, né? Você pode falar de vários pontos ali, mas oficialmente seria a 90 metros da bacia de resíduos da Hidroalunorte. E quais foram os... O senhor esteve nessa nascente? Estive. Fez análise da água lá? Fiz. Quem fez a coleta das amostras? O Evandro Chagas ou a Instituto Evandro Chagas. Quais foram os metais tóxicos? Ou seja, que podem causar qualquer tipo de intoxicação ao ser humano, que o senhor encontrou na nascente do rio Murucupi? Pois é. Se você me permite, eu vou tentar ser bem didático aí, tá bom? Por favor. Quando nós falamos de elementos tóxicos, elementos tóxicos como, você vou falar chumbo, até mercúrio, ou arsênio, outros elementos, você tem que compreender que eles são circulantes na natureza, ok? Então, quando nós falamos que encontramos na nascente alguns desses elementos, tá bom? Nós encontramos em níveis que são anormais, tá bom? Você encontrá-los em águas, na natureza, isso pode ocorrer até naturalmente, tudo bem? Ok, deixando bem claro. Então, nós encontramos em níveis acima da legislação brasileira, que é o CONAMA 357 para águas doce classe 2, ok? Então, nesse caso, para águas doces de classe 2, os níveis anormais que nós encontramos nas nascentes, deixando bem claro, fizemos um estudo posterior, né, de coleta de amostras, que foi da nascente até o ponto que a gente chama que é o ponto do Vila Nova, seguindo o rio Murucupi. Então, nesse trecho aí, nós encontramos, em alguns pontos, nós encontramos o quê? Níveis acima da legislação de arsênio, de mercúrio, de cromo, tá bom? De chumbo, ok? Então, isso foi acontecendo ao longo dessa nascente, tá bom? Então, isso, como eu falo para vocês, tá bom? Isso já alguns dias após, tá bom, o ocorrido. No dia do ocorrido, que foi dia 17 e 18, nós encontramos sim, tá bom, no Igarapé Murucupi, níveis alterados de alumínio e ferro, tudo bem? No dia 18, 17 e 18, tudo bem? Nível de alumínio chegou aí a 25 vezes o que é normal no Bom Futuro, no ponto Bom Futuro, e 35 vezes acima do que diz a legislação no ponto do Vila Nova. Nessa análise posterior, o nível de alumínio e ferro continuavam alterados, tudo bem? E a gente começou a encontrar outros elementos tóxicos. Agora, deixando bem claro, até porque acho que merece um esclarecimento, tá bom? E isso porque a legislação brasileira, ela faz diferenças, tudo bem? Entre que tipo de elemento químico, como é que ele deve ser analisado, tá bom? Como é que produto final você está analisando. Por exemplo, se você analisa chumbo, ok? Então, a legislação brasileira ela é muito clara. O que interessa é o chumbo total, ou seja, como o chumbo está, tudo de chumbo que está naquela amostra, tudo bem? Ok? Quando você fala, por exemplo, da legislação brasileira sobre alumínio, ele fala de alumínio dissolvido, que é o quanto de alumínio na forma de íon alumínio está efetivamente dissolvido naquela amostra. Então, isso tudo foi o que nós encontramos nessas amostras no rio Murucupi. Mas depois, posteriormente, também encontramos muitos desses traços, muitos desses elementos também no rio Pará. Depois que já houve o esclarecimento e até a declaração pública da empresa que tinha canais de lançamento de efluentes, tá bom? Não era mais um tubo, tá bom? Eram canais inteiros que eram usados desde o ano por a declaração, até onde eu sei, até o momento, desde o ano de 2017, eram usados para a empresa para despejo direto no rio Pará. Então, lá nós encontramos também grandes alterações de elementos tóxicos previstos na legislação brasileira. Voltando aqui, dia 18, o Instituto Evandro Chagas fez a coleta na nascente do rio Murucupi. Sim ou não? Dia 18, não. Dia 18 de fevereiro? Não. Que dia foi que foi feita a coleta? Nós fizemos o senhor informou há pouco aqui que foi 17 e 19 foi Secretaria de Meio Ambiente. Dia 18 foi o Instituto... porque, assim,
deputado, como é seu nome? Celso. Deputado Celso, tá bom? Nós fizemos 17, 18 e 19, que é referente ao relatório 002/2018 e nota técnica 002/2018. Depois, considerando a situação, tá bom? O Instituto e as secretarias municipais de meio ambiente de Barcarena e Abaetetuba continuaram fazendo coletas em toda a região por outros ofícios que foram sendo encaminhados pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Tudo bem? Vou fazer a pergunta novamente para o senhor. No dia 18 de fevereiro, o Instituto Evandro Chagas realizou coleta de material na nascente do rio Murucupi? Não. 18 de fevereiro, não. Tá bom? 18 de fevereiro você tem coleta, tá bom? Dentro da empresa, no tubo de lançamento próximo à nascente, tá ok? No tubo de lançamento está a 90 metros da nascente e você tem, tá bom? Ou seja, eu estou falando de algo externo já, tudo bem? Já estava fora no ambiente e nós temos coleta no Vila Nova e coleta no Bom Futuro, ok? Na nascente do rio Murucupi, o Instituto Evandro Chagas esteve lá? Esteve lá. Realizou coleta? Coletou. Que dia? Eu posso, por favor, verificar a data exatamente aqui para vocês no relatório 003, desculpa. Vou passar do meu óculos. Nós coletamos no dia 27 e 28, novamente no rio Murucupi. De fevereiro de 2018? Dia 27 nós fizemos uma coleta noturna, ok? Noturna, e no dia 28 fizemos uma coleta durante o dia, tá certo? O local dessa coleta está no seu relatório. O senhor poderia falar para nós onde foi? Foi na nascente? No dia 27, tá certo? No ponto do Vila Nova, noturno. Porque naquele momento havia uma denúncia que os extravasamentos da empresa, tá bom, ocorriam a liberação de efluentes diretamente para o Rio Pará e o Rio Murucupi durante a noite. Era o que existia naquele momento de denúncia, tudo bem? Então isso foi no dia 27 à noite, acompanhado do IBAMA, técnicos do IBAMA. O senhor esteve lá? Estive, pessoalmente. O senhor verificou alguma situação de verdade nessa denúncia? Olha, o resultado químico mostra que sim, tá bom? O resultado químico mostra que há uma alteração. Agora, eu vou me permitir depois fazer uma pequena análise aqui para você disso, para poder depois esclarecer em mais detalhes isso a partir de dados químicos. Mas, assim, naquele dia, à noite, a gente coletou amostras. Então, quando a gente coleta a amostra, a gente leva para o laboratório e vai ver o resultado químico. Então, naquele dia ali, à noite, a gente não tem nem como ver se estava vindo uma enxurrada de lama vermelha, etc, etc. Isso não tem como. Meu dado tem que ser totalmente químico naquele momento. No dia 28, nós coletamos desse ponto aí no Rio Murucupi, no Vila Nova, e fomos subindo até a nascente, ok? Então, na nascente do Murucupi, nós estivemos lá no dia 28, desculpa, tá bom? Então, quando você tem assim, aí vamos a um dado, tá bom? Um fato. No dia 28, tá certo? Eu estive também dentro da empresa e o relato o que nos foi mostrado na empresa é que o tubo clandestino havia sido vedado. Tudo bem? Então, no dia 28. Então, essa possível fonte de lançamento direto para o Rio Murucupi, naquele dia havia cessado. Quando cessou exatamente, não sei, porque eu estive lá no dia 18, ela existia. No dia 28 nós retornamos, ela estava vedada. Tudo bem? Deixando bem claro. Então, quando nós coletamos no dia 27 e 28 no Rio Murucupi, os níveis ainda estavam alterados. Níveis de quê? Níveis de alumínio, ferro, chumbo, tá bom? Você tinha níveis alterados de arsênio, de mercúrio,
entre outros elementos químicos. Okay? Alterados acima da legislação. E a legislação que o senhor está se baseando é essa CONAMA 357? Exato, 357, isso. E esses produtos que foram encontrados acima do limite na natureza, a 90 metros, é isso? A 90 metros. Não só 90 metros. Na sequência, de 90 metros até 1.300 metros. Foi encontrado esses produtos em quantidade superior ao permitido. Exato. Esses mesmos produtos o senhor encontrou aqui na empresa? Sim, sim. Fazendo o trajeto da assinatura química. Que isso, colocou. Exatamente, isso. Tanto nos resíduos de cinza, deixando bem claro, tanto nos resíduos de cinza quanto nos resíduos da DRS1, tá bom? Os resíduos da DRS1 foram bem mais complicados, os níveis que foram encontrados. Por que o DRS1 complicado? Porque na DRS1 nós encontramos o quê? Que lá você tinha o resíduo do efluente do processo, né, do processo de produção lama vermelha, e também jogavam cinzas dentro da DRS1. Ok? Então, somatória de coisas, tudo bem? Então, a DRS1, os níveis foram mais altos, tudo bem? Porque lá você tinha uma mistura de resíduos. Nesses locais dessa coleta, aonde o senhor esteve e detectou a existência desses metais tóxicos acima do limite da legislação, que começa numa distância de 90 metros da empresa Hidro e vai até 1.000 e... O senhor falou há pouco? Cerca de 90 metros, vai até mais ou menos 1.300 metros. Até 1.300 metros. Existe uma outra empresa que trabalha com produtos químicos em grande quantidade, além da Hidro, nesse limite? Não. A empresa fronteiriça a esses episódios é única e exclusivamente a Hidro? É a Hidro. O senhor falou sobre ter encontrado também essas amostras no Rio Pará, e também em grande quantidade acima do limite da legislação brasileira. O senhor confirma isso? Sim. E em que data foram feitas essas amostras no Rio Pará? Só um minuto que eu tenho que consultar aqui. Por favor, fique à vontade. Eu só vou pegar meu óculos rapidamente aqui. Então vamos lá, tá certo? No Rio Pará, nós temos amostras que foram coletadas, tá bom? Nos dias 25/2 e 13/3. No Rio Pará. No Rio Pará. Essas amostras no Rio Pará, a condução da amostragem delas foi feita em parceria entre o Instituto e a SEMEIA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba. Okay? Foram eles que fizeram todas essas coletas. O senhor tem a localização geográfica de onde foi feitas essas coletas? Tem. Orla da Praia do Beja, Rio Arapiranga, Rio Guajará do Beja, Rio Arenga, Orla da cidade de Abaetetuba, Rio Campupema, Rio Manacapucu, acho que é esse o nome, tá bom? Rio Guajará do Beja, Rio Arapiranga. Então foram amostras feitas ao longo, vamos situar geograficamente, foram feitas no Rio Pará, próximo ao continente, tudo bem? Não foram feitas no Rio Pará, distantes do continente, tá bom? E em rios que chegam ao Rio Pará ao longo desse continente, tudo bem? Foi feita também essa assinatura química? Foi. Foi feita também essa assinatura química? Foi. Me preocupa, e aqui eu vou já direcionar para a próxima pergunta, porque o Rio Pará é diferente do rio. Sim. É um rio de uma densidade hidrográfica muito grande, diferente do Rio Murucupi. Volume de água muito grande. Volume de água muito grande. Então, para que tenha metais que contamine esse rio com um tamanho de água tão grande, tem que ser realmente uma quantidade também muito grande. Eu lhe pergunto, enquanto técnico do Instituto Evandro Chagas, o senhor teria condições de afirmar que esses produtos químicos encontrados em grande quantidade, acima da legislação, no rio Murucupi, ele teve sua origem
na empresa Hidro? No Rio Murucupi, sem dúvida. Sem dúvida. E no Rio Pará? No Rio Pará, tá certo, como eu falei para vocês, vamos fazer um histórico também da questão. Você está falando de um canal apenas, bem, de efluentes, de aproximadamente uns 6 metros por uns 3 a 5 metros de profundidade, que eu não medi, tudo bem? Então, você está falando de um canal gigantesco, tudo bem? E esse canal, numa das declarações da empresa Hidro, tá bom, teria sido usado nesse período aí, que ela disse que usou até o momento, né? Porque eu sempre digo que começa pelo não sei e depois se acaba numa outra realidade, tudo bem? Então, é muito difícil você ter os registros, porque a denúncia desse canal, não houve uma denúncia espontânea desse canal de imediato, tá bom? Isso só foi se descobrir semanas depois, tudo bem? Então, esse canal, ele foi usado, chegou a ser usado, segundo declarações da empresa, por até 6 horas continuamente, tá bom? Continuamente, tá certo? A declaração dos ribeirinhos da região é que é a noite toda, tudo bem? Então, vamos deixar claro o que é que a gente está falando aí, que dimensão nós estamos falando. E aí, como você tem um lançamento, tá? Eu até discuti isso tecnicamente com um dos maiores especialistas do mundo em lançamento de efluentes, que é um pesquisador português. Como o lançamento ele é feito próximo à costa, tipo assim, se você for lá, o lançamento é direto na praia do Horto, tudo bem? Então você fica ali, não vai e vem, tá bom, da maré, tá certo? Que vai fazendo uma oscilação aqui por grandes distâncias, tudo bem? Então, o provável espalhamento disso ocorre justamente isso. Você lançou grande quantidade, não é um emissário que está lá no meio da Bahia, é um emissário que está aqui na costa, do lado da praia de Tupanema, na praia do Horto, do lado da praia de Tupanema, ok? Então, você tem ali o lançamento. A empresa diz que fez coletas, deixando bem claro, tá bom? Que a empresa diz que fez coletas e que essas coletas apresentou tudo normalidade. As coletas que ela fez, me desculpem, totalmente insuficientes, tecnicamente insuficientes. Não mostraram o risco todo, tá certo? Então, nós não temos o dado do momento desse lançamento. Então, nós fomos encontrando. Aí você pergunta assim, tem outros lançamentos ao longo desse processo, tá bom, no Rio Pará? Sim, existem outros lançamentos. A empresa Imerys, por exemplo, hoje faz um lançamento por emissário submarino. Ela não faz um lançamento na costa aqui. Ela pega uma tubulação, essa tubulação lança efluente no meio da Bahia. É bem diferente, tudo bem? Só para a gente esclarecer que existem casos e casos, tá certo? Então, quando eu falo da assinatura química, nas águas existem características que você encontra dos elementos químicos nas águas. Então, o que a gente foi encontrando é muito parecido com aquele padrão químico, tá bom, de efluente que nós fomos encontrando também dentro da empresa, ok? Então, isso que a gente pode afirmar. Então, de novo, aí eu volto para o campo das evidências, né? Há evidências por uma série de fatos ali, tá bom, que isso pode ter realmente alterado. Agora, você pergunta, alterou o volume de toda a Bahia? Não sei, tá bom? Porque como isso não é declarado, isso não foi registrado, tá bom? Isso não se sabe o volume exatamente que foi para o Rio, porque, olha, eu falo para você sinceramente, tá bom? Desde uma semana antes do dia 17, que já se vinham fazendo denúncias que as bacias estavam completamente tomadas. A gente não está falando do dia 17 apenas, tá bom? Então, estão falando aí de vários dias, porque as chuvas estavam muito intensas na região. Então, evidências mostram que você tinha, sim, tá bom, um grande volume jogado no Rio Pará. Que volume foi esse? Não sei. Para eu fazer esse nexo causal, entendeu, aí, exato, eu teria que se ter um cálculo do volume exato que foi lançado, tá bom? Por quanto tempo isso foi lançado, tá certo? Que efluentes exatamente foram lançados, porque uma hora é água pluvial, aí você vai lá no local onde está próximo ao canal antigo, são vários tubos passando por ali com várias chaves. Então, quem me diz que dali não veio efluente da DRS1,
que não veio efluente de cinzas também em grande quantidade, que não veio efluente disso, daquilo. Então, eu acho que essa resposta, ela só pode ter uma conclusão mais óbvia se houver uma declaração verdadeira. O que é que você lançou? Tudo bem? Mas isso, a gente só está pegando evidências, tá bom? E as evidências caminham para esse lado, tudo bem? Agora, tem uma coisa também, eu vi o deputado Celso, né, tá bom? Que é bem claro. Existem também, tá certo? O Instituto Evandro Chagas, voltando àquela sua pergunta inicial, tá bom? Também esteve analisando o Rio Pará, olha, desde 2009. E esses níveis, mesmo com todas as empresas ali lançando, tá bom? Nunca foram esses níveis, tá bom? Esses níveis hoje foram muito, muito maiores, ok? Então, o Evandro Chagas tem outros resultados que mostram que o background da região, o nível normal da região, tá certo? Não é esse, tudo bem? Então, e isso já há alguns anos, passamos alguns anos fazendo essas análises, ok? Então, o que nos surpreende foi realmente a grande alteração naquele momento do nível de alumínio e ferro, que é bem característico do resíduo da empresa, tudo bem? Você tem uma ideia, o nível de alumínio chega na DRS1 só para eu já, ele estava me acessando aqui, mas eu só queria justamente relatar um exemplo aqui para você. Quando a gente fala do resíduo da DRS1, esse resíduo da DRS1 chega a 640 ppm de alumínio. Isso é uma quantidade absurda, gente, tá bom? É muito alto, mas é natural, é o processo deles, não é isso? O que não vira alumínio é resíduo, tudo bem? Agora, imagine se esse resíduo for jogado por várias horas, tá bom? Por vários dias, tá certo? Mesmo um rio de grande volume, e eu concordo com você, é um resultado realmente surpreendente, tudo bem? Mesmo um rio de grande volume. Agora, com os dados de background que nós temos, tá bom? Não é esse o background da região ao longo do ano, mesmo em períodos chuvosos, ok? Doutor Marcelo, eu gostaria de requerer, Vossa Senhoria, a cópia desse relatório que o senhor tem, completa, de todas as análises feitas desde o dia 17 de fevereiro em seguida, com os pontos de georreferenciamento do local onde foram coletadas as amostras, os resultados, e também gostaria de requerer o histórico dessas análises que foram feitas no Rio Pará desde 2009, e se tiver de momentos anteriores também. Sim. Se eu puder, bem, gostaria que a assessoria aqui da comissão já se encarregasse de fazer essa coleta desses relatórios. Eu gostaria, senhor presidente, de consignar que o depoente afirmou que, enquanto químico, cientista, posso chamá-lo de cientista? Eu sou um cientista. Sim, muito bem. Afirmou categoricamente que os produtos químicos, e a pergunta que eu fiz a ele foi essa, encontrados em altas quantidades acima dos limites legais estabelecidos no rio Murucupi, tiveram origem na empresa Hidro. O senhor confirma? Sim. Perfeito. Gostaria agora de direcioná-lo para o incidente do dia 22 de fevereiro, do sinistro com o caminhão, sim, na PA 481. Constam nos relatórios que no dia 22 de fevereiro, um caminhão carregado com lama vermelha sofreu um sinistro na PA 481. O que o senhor tem a informar a essa comissão sobre esse incidente? Pois é, né? Como eu falei, a cada dia era uma surpresa, tá certo? Então, o Instituto Evandro Chagas, por ser um laboratório de referência do Ministério da Saúde para análise de metais, ele acaba sendo acionado, até porque mesmo a nossa perícia ambiental do Estado, tá bom, hoje não tem condições tecnológicas, tá certo, de responder a tudo isso. Mas, quando você fala do caminhão que tombou, tá certo? Para nossa surpresa, era um caminhão que transportava
algum tipo de efluente, tá bom, ou resíduo, tá certo, que tinha como origem a lama vermelha, porque os padrões que você encontrou ali também mostram por uma assinatura química nesse sentido. Deixando bem claro que quando tombou, você também tinha bastante chuvas, não é isso? Tá? Então, tombou e ficou, segundo os relatos, né, isso, aquele aguaceiro de uma água de cor avermelhada, tá certo? E esse aguaceiro, tá bom, foi o momento que se coletou as amostras. Então, quando a gente fala de assinatura química, você não espera muitas vezes encontrar exatamente o mesmo nível que estava lá dentro da lama vermelha, porque no ambiente isso já tem outros fatores que vão diluindo. Mas o que tinha lá, tá certo, ainda tinha padrões semelhantes ao resíduo de lama vermelha, ok? Por alguns aspectos. O nível de alumínio ainda estava bastante alto, entendeu? O nível de ferro ainda estava bastante alto, entre outras coisas, tudo bem? Esses produtos são também em grande quantidade tóxicos. Sim. E eles entraram em contato com a natureza? Na área onde tombou, tá certo? É porque eu preciso esclarecer que existe. Se a gente está falando a hidro, nós estamos falando de 3 bacias, tudo bem? A bacia do Murucupi, a bacia do Rio Pará e a bacia do São Francisco. Então, ele tombou entre o divisor de águas entre o São Francisco e o Murucupi, ok? Então, ali você tem várias nascentes. Você tem várias nascentes ali que correm justamente para a direção aí do São Francisco, ok? Principalmente a direção do São Francisco. E esses produtos entraram em contato com a natureza? Sim, com certeza. O senhor, enquanto cientista, pesquisador e químico, poderia nos relatar essa CPI o que esses produtos químicos, tóxicos, podem causar de mal à saúde do ser humano? Pois é, tá bom. Essa questão dos males à saúde, eu posso aqui colocar algumas questões a partir da minha leitura, tá bom? Mas eu recomendo que esses males à saúde, vocês realmente chamem um médico especialista no assunto, tudo bem? Como nós fizemos na nossa última coletiva do segundo relatório, nós convidamos o outro colega, que é pesquisador de saúde e meio ambiente. Como é o nome do outro colega? Doutor Antônio Marcos. Ele é do Instituto Evandro Chagas também? Instituto Evandro Chagas, exatamente. Senhor presidente, eu gostaria de requerer a vocação desse porque eu vou falar para você de forma geral, tudo bem? Então, porque quando você está falando do primeiro relatório técnico que nós divulgamos, da nota técnica, ali a gente tinha que olhar para 3 elementos, assim, basicamente, né? Que era o chumbo, era o alumínio e o ferro, tudo bem, ok? Então, quando você fala desse... E também você tinha ali outras características químicas, tá bom? Como a alta alcalinidade, você tinha outras alterações da água que traziam outros riscos. Então, naquele momento, você tinha risco de contato primário, eram substâncias que a literatura classicamente colocam que podem lhe trazer problemas de pele. Tudo bem? Por causa do contato direto com a pele em atividade de recreação ou pesca. Tudo bem? Ingestão imediata daquela condição que estava ali naquele momento podia te trazer, com certeza, sérios problemas estomacais, né, intestinais, e sérios problemas a nível também do teu sistema respiratório ali também, outro tipo de sistema. Mas, como eu falo, isso é uma coisa que eu acho que tem que dar a César o que é de César. Um especialista, um médico pode falar melhor desses sistemas e os efeitos das substâncias, tá bom? Então, você tem lá no Instituto, tem vários especialistas, um deles é o doutor Antônio Marcos, que de repente pode ser mais preciso para você, ok? Ok. Em relação à fauna e à flora, esses produtos podem também ocasionar algum tipo de impacto e quais? Sim, ocasionam sim. Então, quando você fala da fauna, tá certo? Tá bom? Vamos falar do ecossistema aquático. Perfeito. Então, isso gera de imediato, com certeza, danos, tá bom? Que vão desde os micro-organismos. Você pode gerar danos que vão desde os micro-organismos até, tá bom, ser absorvida essas substâncias tóxicas, tá bom, por animais vertebrados como os peixes. Então, nós estamos falando de uma região onde você tem ali
consumo também de camarão, você tem ali o peixe, tá certo? E você tem os micro-organismos como o plâncton também que podem ter sido afetados. Então, tudo isso pode ter sido afetado, sim, com certeza. E isso aí eu lhe falo até com bastante experiência, até porque eu tenho, inclusive, publicações, tá bom, científicas em revista internacional sobre aquela área, por exemplo, que presta atenção, tá bom, já existia um efeito sobre o plâncton, por exemplo, tá bom, na área próxima aos portos, onde estaria a Alo Norte, tá bom, e está também ali a CDP, ok? Isso já existia com dados, acho que 2010 ou foi 2011, por aí. Tudo bem? Então, nós temos uma aluna de mestrado que publicou. Então, ali você já tinha esse efeito. Então, imagina se esse efeito ampliou. Tudo bem? Então, você realmente tem algo bem, bem complexo nisso, tá bom? Agora, eu me reservo também a fazer um comentário que é importante, que os efeitos, tá certo? Além dos efeitos tóxicos, tá bom? Vocês têm efeitos, sim, que é o medo que você gera na população, tudo bem? Quando você começa a lançar substâncias tóxicas do ambiente, tá bom? Então, você tem um efeito psicológico de longo prazo. Eu vou lhe citar um exemplo que a literatura mundial, e é verdade, por exemplo, foi o caso da tragédia de Minamata, no Japão, onde lançaram-se mercúrio no ambiente por muito tempo. Você tem uma ideia, lá tem uma laranja deliciosa, eu estive lá 3 vezes, tá bom? Até hoje, o restante do país não compra aquela laranja. Entendeu? Para você ver, isso já foi há mais de 50 anos. Então, existem os efeitos também que você tem. Agora, tem efeitos imediatos, tem efeitos de longo prazo, tá bom? Então, eu recomendaria que na região tivesse lá, com certeza, um estudo ecotoxicológico. Como eu falei no início dessa discussão aqui, nós não fizemos, nesse momento, outros estudos mais aprofundados, porque a gente precisava dar resposta rápida, tudo bem? Mas é necessário, sim. Quem me garante que o fundo do rio Murucupi não está contaminado? De repente, quem me garante que o fundo do rio Pará também não está acumulando lá substâncias tóxicas? Não sei dizer, pode até não ser. Deixando bem claro, tá bom? Então, precisam, sim, de estudos mais aprofundados. E você também pode olhar no nosso relatório, que eu chamei o segundo relatório, de relatório preliminar. Por quê? Porque nós coletamos, sim, um sedimento de fundo do rio Murucupi, que estamos analisando, e coletamos também os resíduos de cinzas, porque até então a gente só coletou o que estava onde? Na água, né? Então, nós começamos a avançar para outras análises que demoram muito mais. Então, quando você me pediu, deputado Celso, tá bom, o relatório, tá bom? Então, a nossa expectativa é depois somar tudo isso num grande relatório geral, onde a gente vai poder, eu vou lhe mandar o que nós temos até agora, e poder, no caso, fazer mais inferências com mais detalhes. Então, fazer uma análise rápida, resposta rápida, tá bom? Pode ter até delineamentos que ainda vão aparecendo ao longo desse tempo aí, conforme a gente vai tendo mais análises. Perfeito. Okay? O senhor esteve na Hidro, com certeza passou pelaquela portaria, por todo o controle, teve que vestir aquelas roupas, todo aquele aparato. O senhor verificou que a segurança é reforçada, existem câmeras de monitoramento. O senhor acredita que existe a possibilidade de ter ocorrido esse vazamento, que o senhor afirma que os produtos encontrados no rio Murucupi tiveram origem na Hidro? O senhor acredita que existe a possibilidade de ter ocorrido esse vazamento sem o conhecimento dos diretores da empresa? Olha, é uma afirmativa que eu não posso lhe confirmar, porque eu não tenho ideia do sistema de monitoramento da empresa, tá bom? É até estranho, porque muitos sistemas de monitoramento hoje podem ser até telemétricos e públicos, né, que você dá mais transparência. Então, você poderia ter acesso das câmeras, por exemplo, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, você poderia ter acesso a dados telemétricos, por exemplo, dados telemétricos no Rio Pará, entendeu? Onde você coloca boias e pode fazer. E você poderia até ter um estudo que a gente chama estudo de modelagem ambiental 3D, ok? Isso tudo poderia ser feito. Então, eu
não posso lhe afirmar se o alto escalão da Hidro teria efetivo conhecimento. Agora, o que é muito estranho é que você tenha obras de engenharia, tudo bem, dentro da empresa, para lançar efluentes não tratados, tá bom? E isso seja de desconhecimento da empresa. Isso é muito estranho. Não posso afirmar, mas é muito estranho, né? Isso. O senhor tem conhecimento que a empresa é monitorada internamente? Internamente? Através de sistema de câmeras? Eu vi câmeras para todo lado lá. Ok, eu vi câmeras para todo lado. Então, senhor presidente, tem um requerimento do deputado Bordali dessa relatoria, requerer o sistema de monitoramento da empresa, todo mês de fevereiro e mês de março também. Já estou caminhando por fim, eu peço paciência, peço desculpa aos colegas, à assessoria, mas esse é até agora um dos depoimentos mais importantes. Nós estivemos fazendo uma visita técnica ontem, na segunda-feira, e teve uma chuva muito forte. Nós passamos ao lado de um canal interno na empresa, aonde, deixa eu tentar lhe explicar, existe o rejeito sólido também, né? Tem o líquido e tem o sólido. Então, tem uma montanha lá de produtos, imagino que é refúgio da produção da alumina. Isso. E aquilo, imagino que sejam produtos tóxicos, né? Com a chuva, a água embanha aquele produto. Infiltra, isso. Só que estava tudo coberto com material, pelo menos onde a gente viu, um material plástico. Lonas. Lonas. E aquela água vindo da chuva, eu peço aqui, tem uma foto, vou lhe pedir para a assessoria lhe mostrar ali. É uma lona de permeabilização. Essa lona de impermeabilização. Então, a água que escorria da montanha lá de rejeitos sólidos, ela escorria por essa lona e vinha para um canal, aonde esse canal deveria direcionar lá para um setor de tratamento, para depois haver o efluente que ia ser despejado na natureza. Porém, durante esse canal, nós presenciamos, fotografamos, filmamos, houveram lugares onde não estava coberto pela lona. Isso aqui. E a água acabava infiltrando no solo. Eu lhe pergunto, essa infiltração dessa água que vinha desses rejeitos, infiltrando no solo, poderia também causar a presença de metais pesados e tóxicos na natureza, a ponto de comprometer a saúde da fauna, da flora e dos seres humanos? Sim. Sim, freático. Você pode comprometer o lençol freático, tá bom? E aí a coisa é mais grave, porque quando você compromete os lençóis freáticos, e você está falando de um movimento de águas muito lento. Então, se você tiver uma contaminação dos lençóis freáticos, você pode estar falando de uma contaminação que pode levar aí décadas para poder se dissipar se você cessar o lançamento hoje. A simples existência de uma vegetação saudável ali não significa dizer que a contaminação não está penetrando no solo? Não significa. Ok. Presidente, por hora, eu me sinto satisfeito com as perguntas. Se houver ainda dúvidas ao depoente, ao fim, eu retomo. Eu gostaria de fazer aqui um requerimento à Vossa Excelência, presidente, com a aquiescência dos pares, que fosse oficiado a Junta Comercial do Estado do Pará para fornecer o nome dos dirigentes, sócios, acionistas e todos com poder de mando na empresa Hidro e suas associadas aqui dentro do Estado do Pará para fim de investigação desta comissão. Lhe devolvo a palavra. Obrigado, deputado Celso. Importante isso aí. O meu é que, como o Celso já foi bem ênfase nessas perguntas, sim, a minha só são duas e bem pequenas, e uma interliga a outra. Deixa eu botar aqui o óculos, que a idade já atendeu aqui. O senhor divulgou, dia 22 de 2 de 2018, o laudo do resultado da coleta de amostra de águas de afluente que fez no Igarapé Bom Futuro. Confirma? Sim, também. Não é Igarapé, tudo é Murucupi, né? Isso tá bom, certo. Ok. Bacia do Murucupi, tá certo? Tá, Murucupi. O ponto é o Bom Futuro, ao lado da comunidade do Bom Futuro. Certo. Você confirmou que houve o vazamento do rejeito da barragem da empresa Hidro, conforme você já confirmou para o deputado Celso aqui. Então, essa pergunta minha já estava. As evidências são bem claras, tudo bem. Aí eu entro na minha pergunta, porque nós tivemos presente lá várias visitas, tivemos ontem lá, tivemos naquela audiência pública que você estava presente, que eu estava presente também, com aquela quase 1000 pessoas na audiência pública. Sim, lá. sim. E a gente vê que ali 70% das pessoas
são carentes e atingidas pelo desastre da barragem, mas tem 30% que estão se aproveitando do momento, e usando isso para adquirir recursos, financiamentos, indenizações. Então, uma briga muito grande ali dentro daquela área, que inclusive ocasionou morte recentemente de uma pessoa que eu já solicito dessa comissão, que seja chamado o delegado da DPI do interior da época, para ouvir, porque segundo essa pessoa que faleceu no local, ela entregou um documento para ele, dizendo que está sendo ameaçado de morte. Aí ele mandou para a secretaria, não mandou, fica esse negócio. E teria que ter sido feito o atendimento imediato para aquela pessoa, independente do que fosse. Então, eu faço também aqui um requerimento pedindo a convocação dele em caráter de urgência, porque vai surgir no próximo depoimento, com certeza, esse envolvimento. Então, o negócio é mais grande, é abrangente. Sim. Inclusive, nós estamos solicitando qual indenização já foram paga, o que gerou e circulou de dinheiro ali, de associações, de pessoas, que a gente sabe que já foram um negócio muito grande. E não atendeu o básico, que é as comunidades ali carentes. Nós visitamos casas que o poço, a água fica metade, e o resto é aquele resíduo de chumbo e ferro que fica lá nos poços artesianos lá das pessoas. Então, a minha pergunta é, para a gente chegar, nós aqui, nas dúvidas que nós temos, houve solicitação prévia de algum órgão para fazer essa análise, para acionar o Instituto Evandro Chagas? Houve esse acionamento? Quem lhe acionou e como é que o Instituto Evandro Chagas trabalha quando tem um desastre? Ele pode ir automático, ele vai lá, faz a coleta, ou ele é acionado por alguém, tá? E a outra pergunta, vinculada a essa, quais os certificados que o Instituto Internacional de mais grande vulto no nível mundial precisa ter para fazer esse tipo de coleta? Qual os certificados que esse instituto precisa ter, no caso do Instituto Evandro Chagas? Por quê? Porque nós coletamos dados aqui do relatório que a Hidro encaminhou aqui. Ela questiona, através da doutora Elizabeth Cristina Rocha, engenheira química ambiental pela SGW, Serviço de Consultoria Ambiental, formada por uma equipe de multidisciplinares mundialmente, da América Latina. Ela questiona o laudo do Instituto Evandro Chagas e diz que a acreditação é um procedimento formal datado pelo Inmetro, que existe uma devida certificação pelo Inmetro. Pergunto, o Instituto Evandro Chagas tem essa certificação? O que é preciso para tirar essa dúvida referente a esse, para a gente ter uma análise final do laudo e passar a trabalhar em cima dele, entendeu? Muito obrigado, essa é a pergunta. Ok. Eu primeiro até desconheço quem seria a doutora Elizabeth Lima aí desse relatório, e estranhamente depois você volta ao latte dela na internet e ele não aparece mais, não sei porquê. Tá bom? Então a gente tem que entender. Segundo, uma coisa é você ter uma informação independente e outra coisa é você ser contratado por uma empresa para dar um laudo. São duas distâncias bem grandes, tudo bem? Então a gente tem que ter um pouco de respeito com a ciência brasileira, tá certo? Porque a ciência brasileira, ela é forte, ela é reconhecida mundialmente e ela tem, não só pelo Instituto Evandro Chagas, pelas dezenas de universidades e outros institutos, ela tem a sua qualidade reconhecida através de publicações científicas, tá bom? Que até onde eu vi, também a doutora Elizabeth Santos nem tem tanto publicação, ou se tem, acho que uma ou duas no máximo, tá bom? E não fica nem claro se ela tem experiência com a área laboratorial, tudo bem? Deixando bem claro logo isso, porque isso é uma coisa bem importante. Mas vamos lá. Qualidade de uma análise, tá certo? Qualidade de uma análise, se você disser para mim que uma análise só vai ser válida no mundo, tá bom? Se tiver uma certificação do Inmetro, você pode jogar fora toda a ciência mundial, porque isso não é a realidade das instituições públicas, das instituições de pesquisa. Por quê? Porque esses processos são extremamente caros, tudo bem? São extremamente caros, tá certo? E eles, na realidade, vão uma vez por ano, tá bom, fazer uma certificação, tudo bem? Então, não estou dizendo que não tenha mérito, tá certo? Mas não há garantia de uma boa análise, tá bom, se você realmente não tiver mecanismos que mostrem isso, tudo bem? Então, dentro disso, tá certo,
Tanto que no nosso relatório nós tivemos a preocupação de até, mesmo na nota técnica, tá bom, já mostrar alguns elementos de qualidade, tá certo? Então, se você vê, tá certo, poucos laboratórios até no país, tá certo, utilizam, tá certo, 2 amostras certificadas durante suas análises. O que são amostras certificadas? Eu tenho amostras que são rastreadas a nível mundial, onde você já tem o valor conhecido dos elementos que estão ali presentes, tá bom? E essas amostras, o que é que nós fazemos? Todas as nossas análises nós comparamos. É uma maneira de você estar monitorando diariamente se teu equipamento está dando a resposta correta. Tudo bem? Então, essa afirmação aí, tá bom? Que a questão do Inmetro seria algo sine qua non, me desculpe, tá bom? Isso é inaceitável, tá bom? E até uma coisa deselegante dela, e ela precisa então ir para um laboratório para entender o que é uma análise de qualidade. Tudo bem? Então, isso para mim é bem claro. Então, nós temos hoje no Instituto um sistema de gestão da qualidade, onde nossas amostras, elas passam, sim, por autocontrole dos resultados, tá certo? E vou dizer mais, viu? Como é o seu nome? Deputado Coronel Nil. Tá bom? Eu vou lhe dizer até uma coisa que é bem verdadeira. Mesmo depois das análises, tá certo? A gente ainda passa por um critério científico, tá bom? Pela nossa experiência científica, onde a gente vai olhar e ver, não, isso aqui tá alterado, repete. Nós repetimos a análise, inclusive, tá bom? Para poder nós termos nossas constatações mais seguras possíveis. Então, avançando um pouco mais. Então, a certificação do Inmetro, tá bom? É uma certificação internacional, tá bom? Ela é também reconhecida, tá bom? Mas ela é uma certificação protocolar, tá certo? Ok? Não significa que uma análise esteja incorreta, tá bom? Então, então que só ela vale, entendeu? Tá bom? Tanto que o Instituto Evandro Chagas, desde o ano de deixa eu até você ter uma ideia, né? Em 2005, tá bom? O Instituto resolveu, tá certo, se preparar, tá bom, com todo o seu mecanismo de controle de qualidade. Em 2007, nós terminamos uma reforma laboratorial. De 2007 até hoje, nós tivemos mais de 10 milhões de reais em investimentos em tecnologias de análise químicas, de ensaios químicos na instituição. Ok? Tanto que o nosso laboratório de toxicologia convida, inclusive, os membros da comissão, se quiserem ir ao nosso laboratório de toxicologia, ele está de portas abertas. Como a gente já leva, hoje a gente, quando vai, até a sociedade, quando tem dúvida, nós colocamos lá e podemos mostrar para vocês como fazemos essas análises e por que fazemos, tudo bem? Isso não tem nenhuma falta de transparência, ok? Então, o Instituto Evandro Chagas, no ano passado, deixando claro, né? Nem sempre você tem, cada item que você coloca no escopo do Inmetro é um valor X que você vai ter que pagar, que você vai ter que prever, e isso é sim assado, tudo bem? Então, ano passado, o Instituto investiu, tá bom, em alguns parâmetros que já foram certificados, tudo bem? Esse ano, nós estamos ampliando ou triplicando o escopo, tá bom? E inclusive, no escopo desse ano estão as análises de metais, que vão passar por dezenas de outros controles de qualidade, tá bom? Mas, além disso, tá bom, esse ano, por exemplo, ontem, por exemplo, nós estávamos enviando nossos resultados de um programa interlaboratorial, tá bom, com outra instituição brasileira, ou seja, nós recebemos a amostra de outra instituição, estamos depositando os nossos resultados como um mecanismo de controle de qualidade e ajustes. Não existe nenhum laboratório, tá certo, que não tenha seus controles de qualidade. Laboratórios sérios têm controle de qualidade, tudo bem? Agora, no relatório da doutora Elizabeth Lima, tá certo, ok? Isso é fato, e na nossa última coletiva nós declaramos, tá bom? Uma tabela aí, tá certo? Uma tabela, tá certo? Houve uma troca aí do Ctrl+C, Ctrl+V, tá certo, ok? E essa tabela ela já foi corrigida, tá bom? Nós estamos até com ela corrigida aqui em mãos, tudo bem? Tá certo? Mas ela não altera em nenhuma vírgula os gráficos que foram gerados
e as interpretações que foram geradas. Okay? Por quê? Porque os gráficos, as interpretações e análise de dados foram gerados, foram feitos a partir da nossa planilha original. Então, foi só uma questão de transferir de uma planilha para dentro de uma tabela. Tudo bem? Okay? Então, isso daí a gente reconhece, e já até na nossa última coletiva fizemos o anúncio da correção. Tá bom? Então, quanto a isso, não temos dúvida. Então, agora é assim, eu vou finalizar, tá bom? Tipo assim, vou finalizar com a seguinte pergunta, tá bom? Quem é Elizabeth Lima? Tudo bem? Ok? Que instituição ela representa, efetivamente, tá certo? Então, para a gente estar muito tranquilo. Certo, Marcelo, obrigado. Eu estou falando isso porque a CPI tem o trabalho de investigar. Sim. Investigação perguntando, e através das perguntas a gente vai ter relatórios, laudos, saber, vai direcionar para uma coisa. Como você é doutor em Química, eu estou de 27 anos de vida pública como policial, investiguei 27 anos, então nós temos que chegar a isso. Exato. O documento veio para nós, assinado pelo vice-presidente da empresa. Sim. Então não é coisa nossa, não. E essa mulher também não conheço. Nós vamos entrar em data, vamos localizar. Não, mas por e-mail. Da Hidro. Eu já mandei tirar cópia e entregar para você já. Então, deputado, mas essa dúvida. Deputado, só uma questão que a assessor lembrou aqui, e até tem coisas que ela questiona aí no documento. Não é bem sucinto o relatório dela. Ela mandou bem sucinto aqui. Que ela questiona, tipo assim, uma coisa é você emitir um relatório, tudo bem? Outra coisa é o nosso relatório de análises, tá bom? Que é individual, é por amostra, onde te tem toda a rastreabilidade das amostras, tem tudo. Então, tipo assim, são coisas que ela questiona aí que não teria como estar no relatório onde estou apresentando à sociedade uns dados, entendeu? Tá bom? Mas nós internamente temos todos os nossos controles. Tá. Eu vou botar um vídeo aí sobre essa imagem aí, da Hidro. Eu queria que você comentasse se é isso que o deputado Celso estava comentando, se tem impacto ao solo do município de Barcarena. Não, meu amigo. Aposto que você não, só vou chegar mais perto aqui. Filma aí já. Olha aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo aqui? Celso, deixa eu tirar Lá uma em foto. cima Aqui, é o depósito, se não me engano, é o DS1. DRS1. E ao lado é o canal onde faz, Isso aqui era que pra vem ser um deságua canal. para correr para ir para os O que a gente depósitos tá de. vendo é que virou uma única bacia. Exato. Olha como a água corre descompassadamente Exato. aí, ó. Misturado. Olha, Vocês isso não aí vão não tem mal de controle, favor. gente. Eu vou falar para vocês que, inclusive, é uma das coisas que está no relatório 2 aí, tá bom? No relatório 3, Obrigado, desculpa. pode. Olha aqui, ó. Ouviu coronel, deputado Coronel Nil, não é isso? Tá bom? Nós tivemos na empresa, olha que eu vou falar para você, nós tivemos na empresa, tá bom? Primeiro no dia 18, tudo bem? Depois voltamos na empresa no dia 28, 10 dias depois, tudo bem? 10 dias depois. E aí você vai compreender, porque o processo todo, como eu falei, é uma coisa quase de formiguinha, a gente não tem muita informação para onde vai tudo, para onde acontece tudo. Tem, mas não. Não é verdade? Então, isso vocês devem ter a mesma pressão que vocês têm, é a mesma impressão técnica quando nós vamos lá. A gente encontra uma situação e a gente vai ter que agora ver para onde vai esse resíduo, para onde ele percorre, como ele percorre, onde ele chega, onde ele deixa de chegar. Tudo Obrigado. bem? Mas no dia, rapidinho, só para complementar com você, no dia 28, na empresa, por onde passa o efluente mais tóxico da empresa, que é o DRS1, que é uma tubulação de cimento, ela estava com fissura. Nós vemos. Estava com fissura. Entendeu? Então, aí você pensa, aquela fissura, dali para o ambiente não tinha mais nada, era você caindo tudo para o ambiente. Pode ser um pequeno volume, pode até ser um pequeno volume da que a gente viu, né? Mas quem me garante que não rompe também grandes volumes? Então, quer dizer, você tem várias evidências que isso chega ao ambiente. Então, é uma coisa que eu falei em Brasília, chegou ao ambiente produtos dele? Sem dúvida, tá bom? As evidências mostram muito claramente isso, tudo bem? Tá? Existem várias evidências, tá bom? Então não tem... Obrigado. Passa a palavra aí. Nós temos ainda uma testemunha para o deputado Miguel Faustino.
Obrigado, presidente. Doutor Marcelo, não resta dúvida sobre a sua competência no que o senhor faz aí nesse trabalho científico, né? Obrigado. Pela sua produção científica e pela dedicação, né? Então, eu vejo como, independente de seja o seu trabalho, ou seja de um outro trabalho também que seja contratado pela empresa, eu não vejo demérito também, porque o profissional, ele existe que é para trabalhar. Exato. Não é isso? Exato. Seja no setor público, seja no Sim. setor privado, porque nós temos que ter um compromisso com a verdade. Então, eu vejo como esse processo é altamente poluente, né, o da transformação de bauxita em alumina, e não tem como não encontrar esses resíduos, porque para cada 2 toneladas de bauxita você só produz 1 de alumina. Então o resto tudo é resíduo, somado mais com o que é adicionado para fazer esse processo. O senhor disse que seria difícil até ver o volume de água. Acho que se fizer um estudo se determina quanto é que foi jogado irregularmente, porque o senhor acabou de colocar que Sim. sabe a quantidade de partícula por milhão que existe dentro desse depósito. Então, Sim. se fizer um cálculo que era uma normalidade com aquele background que existia, você vai chegar a um cálculo. Se tiver informação... Ou se pegar exato. as tubulações também, se fizer um cálculo da vazão, do volume, Isso. né, acaba chegando nisso aí. Eu acho que é porque não foi objeto do seu estudo, no caso. Isso. Mas eu queria que o senhor pode, que para nós é importante isso aqui dentro desse estudo, é determinar se o que foi encontrado é dessa indústria ou se é de outras indústrias. Então, o senhor confirma que o que foi feito de pesquisa e de análise pode-se dar uma dedução, né, dentro de uma lógica de que pertence a esse empreendimento. Esse empreendimento que é o gerador de toda essa situação da hidro, neste caso. Nós podemos falar isso conclusivamente ou isso é uma hipótese, não é uma confirmação em relação a esses estudos que o senhor fez? Em relação ao Rio Murucupi, eu sou bem conclusivo. É conclusivo. Bem em relação ao Rio Pará, tem que ver as outras contribuições. Em relação ao Rio Pará, tá certo? Eu só relatei, tá bom, que mesmo havendo as outras contribuições e o formato delas, tá certo? Não daria essa alteração. Nunca houve essa grande alteração. Alteração físico-química, no caso, alteração química só. Exatamente. Essas grandes alterações, elas começaram a ocorrer, tá bom, de fevereiro para cá. Tudo certo. bem? Sendo bem claro. Isso é uma evidência que coincide com o período também que ocorreram, pelo menos tem uma declaração da empresa que lançou... Antes desse episódio, o senhor já vinha trabalhando nessa região, fazendo essa coleta, ou o senhor passou a trabalhar através do Evandro Chagas a partir do momento que houve essa ocorrência? O Evandro Chagas fez, tá bom, um acompanhamento daquela área lá, iniciou em 2009. Então, nós temos lá dados de 2009, 2010... Mas o seu trabalho especificamente foi a partir desse desastre? Esse trabalho aqui foi a partir desse desastre. Quantos pontos de coleta o senhor fez? Foram feitos? Olha, até o momento já foram muitos. E em quantas oportunidades? Não, nós tivemos já tivemos... A última coleta foi quando? Eu queria só para nós termos uma noção, assim, para poder ter um histórico, né? Dentro de um gráfico, se essa situação persiste, se ela aumentou, se ela decresceu, se ela estabilizou. Até boa a sua pergunta, tudo bem? Por quê? Porque nós temos já alguns dados, tá bom, que vão aparecer no nosso próximo relatório, que mostram já uma certa diminuição, tudo bem? Ok? Mas esses são dados que a gente ainda não oficializou. Então, isso, lógico, o ambiente tem capacidade de depuração, né? O ambiente tem capacidade de, como o deputado Celso, né, isso tá bom, citou, estamos falando de um grande volume de água, né? Isso. Tá bom? Então, a gente não pode também, tecnicamente, deixar de compreender que isso, com o tempo, vai diminuir. Se diminuir a fonte. Mas, para você ter uma ideia, deputado... Eliel Faustino, tá bom? Esse final de semana nós já fomos oficializados de novo pelo Ministério Público. Uma grande mancha vermelha estava sobre o Rio Pará esse final de semana. Tá bom? Nós em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Barcarena, coletamos 2 amostras. Tem essa mancha aí? Coletamos 2 amostras, tá certo? Cadê o pessoal lá? Então, sempre vem aquela pergunta, como você falou, e até reforçando o que eu falei. Não se sabe
por quanto tempo vão continuar lançando, por qual é o volume que é lançado, tá bom? Efetivamente. Mas uma mancha vermelha dessa no Rio Pará não foi é... mancha de quinta-feira. Não, foi sexta. Sexta-feira, né? Sexta-feira santa. Quem nos enviou foi a cineasta. A cineasta estava lá para gravar um vídeo e coincidentemente estava... Justamente. Uma documentarista, só para a gente colocar. Documentarista Priscila Brasil. Isso, exatamente. Ela diz o seguinte, que essa foto foi tirada por minha equipe na tarde de quinta-feira, nas comunidades do Porto em Barcarena. Um canal despeja material tóxico no Rio Pará, formando uma mancha vermelha. Exato. Tentamos chegar de barco, mas ele quase virou por causa da chuva. É uma área perigosa. E fomos por terra, 1 hora na lama, diz ela aqui. Segundo os locais, isso ainda não acontece sempre. Isso aí não acontece sempre. Segundo os locais, que ela disse, segundo os moradores. Mesmo depois de tudo, de todas as denúncias, eles ainda continuam despejando rejeito, contaminando o rio. O material é vermelho e quente. Vermelho e quente. Isso nos assusta. Estava todo mundo de folga no feriado, mas a gente não. Já encaminhamos a denúncia para autoridades. Foto Gustavo Godinho. Bom, então aqui é a mensagem, senhor presidente. Essa é a imagem que o doutor Marcelo falava. Só para esclarecer, viu, deputado Eliel Faustino, nem isso, tá bom? Essa mancha, se você estiver lá na empresa, tiver a oportunidade de ir na estação de tratamento de efluentes, não sai esse vermelho de lá, entendeu? Quando é tratado. Tudo bem? Se você for no nosso relatório, nós fomos bem honestos até em dizer que quando trata, tá certo, esses impactos diminuem. Agora, na sua opinião, entendeu? Não sei se é possível fazer isso, já que, na verdade, trabalhou mais com a questão da análise química em relação às águas. Isso. Mas essa estação de tratamento, ela está dimensionada na proporção da produção industrial, ela não está subdimensionada? Estaria subdimensionada? Sim. Eu, numa entrevista recente, e eu afirmo isso, tá bom? A matemática e a lógica, ela é bem consenso, tá bom? Se você cria, presta atenção, até onde nós encontramos um tubo, 2 canais de lançamento irregulares sem tratamento. Significa, então, que o que você produz, você não consegue tratar. A lógica é essa, tudo bem? Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque não é possível que um projeto dessa envergadura, com esse tamanho de processos industriais que tem, é feito por vários processos, desde que aquele processo Bayer, né? Isso. Que eles utilizam lá, que tem calcinação, tem purificação, tem moagem, tem tudo. E tem a separação do resíduo sólido do líquido lá. Então não é possível que 2, 3 dias de chuva dentro de um mês provocaram toda essa consequência. Na verdade, a gota da água que faltava transbordar o balde. Né? Até fazer uma curiosidade para você, viu, deputado Eliel Faustino, nem isso tá bom. Em 2009, quando rompeu a bacia, o discurso foi o mesmo. Foi a chuva, Deca não sei o que mais, tal, quer dizer, não se prepararam, então, porque isso rompeu em 2013, eu estive lá no Rio Murucupi, rompeu em 2009, eu estive lá, tá certo? Então, quer dizer, e eu lembro de um episódio que, eu não sei precisar exatamente agora, mas 2013 ou 2004, onde morreu